Olá, hoje nós vamos começar a nossa série sobre o processo de reestruturação, onde a gente vai debater como funciona um processo de reestruturação, como uma empresa descobre que precisa de uma ajuda de uma consultoria, quais são as etapas, quais são os desafios, como funciona essa estratégia. E a gente vai começar falando sobre sinais da crise e o momento de pedir ajuda. Esse é um momento crucial, porque às vezes a empresa começa a ter algum tipo de problema, vai retardando aquele problema, busca soluções paliativas, o problema vai aumentando, a empresa resiste ao extremo em pedir ajuda e no momento em que vai pedir ajuda já não há muito mais o que fazer. É como se a gente estivesse doente, sentindo uma dor e quisesse esconder do médico que não estava se sentindo bem. Na hora que você chega para fazer o tratamento, talvez o remédio que tem que ser dado já não pode ser um remédio tão leve como seria dado no início do tratamento. Então, quais são os principais sinais que a gente tem de uma empresa? Um dos que eu costumo dizer é quando você começa a faturar muito, você começa a crescer receita, você não perdeu receita, você continua vendendo o seu produto ou serviço, continua no mercado, mas você começa a perceber que está faltando dinheiro. Você trabalha, paga a conta, chega no final do período e não há dinheiro para poder pagar suas obrigações. E aí começam os primeiros sinais, que são os atrasos. Você não tem recurso para poder pagar o imposto, aí o imposto é o primeiro que geralmente as empresas deixam de pagar, e aí no próximo mês eu pago, eu faço o parcelamento, aí você descobre que pode fazer um segundo parcelamento incluindo o primeiro, depois pode fazer um terceiro incluindo o primeiro e o segundo. Na hora que você assusta, os impostos já estão em atraso e começa a atrasar fornecedores. Na hora que começa a atrasar fornecedores, às vezes começa a atrasar obrigações com instituições financeiras. E isso quando você já não está utilizando todo o limite de recursos financeiros que você tem disponível. Você começou utilizando somente linhas de financiamento estruturadas, de longo prazo, de custo mais baixo. Começa a recorrer aos descontos de duplicata, antecipação de recebíveis, depois começa a recorrer à conta garantida, depois está usando cheque especial, começa a usar cartão, começa a pagar títulos através do cartão de crédito e aí isso vai se tornando uma bola de neve. Então, são diversos sinais que a empresa dá. Muitas das vezes eles são sentidos no caixa, né? O caixa é a ponta de toda a empresa, tudo aquilo que acontece ele se reflete no caixa. Né? Se o comercial vendeu no prazo que não deveria, reflete no caixa que você não recebe. Se você comprou num prazo mais curto e num preço mais alto, recebe no caixa porque não consegue pagar. Se você tem um problema de inadimplência porque vendeu para um cliente errado, reflete no caixa porque você tem inadimplência. Então os principais sintomas, os principais sinais acontecem no caixa. Gosto de dizer que no primeiro sinal procure ajuda. Não espere estar com impostos em atraso, salários em atraso, fornecedores em atraso, banco em atraso para daí procurar uma estratégia de reestruturação. Porque talvez pode ser tarde demais. A estratégia que você deveria tomar, às vezes você já não tem espaço para poder balizar sobre ela. E, infelizmente, é uma situação que o empresariado, de forma geral, se reluta muito, que é pedir ajuda. Porque passa pela ideia de quem está pedindo de que algo deu errado, de que eu fracassei. Entendo que isso é super normal. Quase toda empresa já passou por um momento de dificuldade, precisa de ajuda, às vezes, de alguém que vai olhar com um olhar diferente, sem emoção, com um pensamento mais racional na solução do problema e não com tanta empatia com o negócio quanto às vezes o sócio. São pessoas que irão tomar a decisão de uma forma mais firme como precisa ser tomada e não pensando tanto com o coração. Então, o melhor momento para poder pedir ajuda e os sinais da crise é o caixa começou a reclamar, começou a faltar dinheiro, as coisas estão começando a sair um pouquinho do eixo, procure ajuda de forma imediata. Que não seja uma consultoria de reestruturação, que seja uma consultoria de estruturação. Às vezes é um processo que precisa ser feito, é uma negociação que precisa ser feita, é um prazo médio de fornecedor que precisa trabalhar, um prazo médio de recebimento, é uma negociação de contrato com o seu cliente, é uma linha de crédito diferente que já soluciona o problema. É como se você pudesse ir ao médico simplesmente tomar um simples analgésico, mas se você deixa ficar muito forte, você vai ter que tomar um anti-inflamatório, e esse anti-inflamatório às vezes vai dar muitas contraindicações, que é quando a gente chega com o processo de reestruturação. Você mexe de um lado e necessariamente atinge outro resultado da empresa. Então pensem bastante sobre isso, qual o momento, se a sua empresa está no momento de pedir ajuda, ouvir uma segunda opinião, ouvir um diagnóstico, um ponto de vista diferente, para não deixar que o problema se agrave tanto e que não haja mais como fazer um tratamento convencional. Até mais!